Sexto ano, boa tarde. Hoje nós só temos uma aula, né? Daí a nossa aula de hoje vai ser redação, ok? Então, na aula anterior, nós vimos o texto bicicleta, se eu não me engano, bicicleta, violão e bicicleta. Daí nós fizemos a atividade do texto e fizemos a atividade e essa atividade eu já corrigi, né? Nós falamos sobre entrevista nesse texto, né? Então hoje nós vamos dar continuidade aqui na página 122. Então ainda continua o gênero entrevista. Retextualização. Quando falamos em texto, é importante compreender que tanto os textos orais quanto os escritos podem variar em relação ao registro empregado, pois isso dependerá dos interlocutores e da situação comunicativa, mas cada uma dessas modalidades possui características próprias. Você já estudou que para expressar melhor o que desejamos, durante a nossa fala, também utilizamos gestos, mudamos a expressão facial, o tom de voz e etc. Já na escrita, empregamos sinais de pontuação para expressar dúvidas, hesitações, entre outras emoções. Mas como indicar as características da fala em um texto escrito? É isso que você vai ver agora. Releia o trecho a seguir, retirado da entrevista Violão e Bicicleta. Nos 50 anos de carreira, Toquinho relembra os tempos de criança e fala das brincadeiras na rua. Conheça álbuns infantis do compositor. Numa folha qualquer, isso é uma música, né? Acho que a maioria conhece essa música. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Assim começa a canção Aquarela, 1983, em que o personagem colore o mundo que imagina, cria guarda-chuvas e castelos. A letra completa a cena, pinta um barco à vela, branco navegando. A música é uma das mais conhecidas de Toquinho, 68, um dos principais músicos e compositores do país, que completa 50 anos de carreira em 2014. Já completou, né? A letra desperta a criança dentro de nós, conta. Letra A. Como você viu no estudo do texto, a entrevista de Toquinho foi escrita pela jornalista Mônica Rodrigues da Costa. Para esse trabalho, ela fez perguntas ao cantor e registrou as respostas. Em seguida, produziu o texto dando voz a ele. Qual pergunta você imagina que a jornalista fez para que Toquinho respondesse? A letra desperta a criança dentro de nós. Deixem 4 linhas. B. Para você, a jornalista Mônica Rodrigues da Costa precisou fazer alterações na entrevista de Toquinho para publicá-lo no jornal? É pessoal. Contar a um amigo o filme a que assistimos? Fazer anotações daquilo que o professor explicou na sala?
explicar determinada matéria a um colega ou cantar uma música são exemplos de transformação de um texto em outro. Então, quando nós reproduzimos o que alguém disse ou escreveu, estamos recriando, reformulando essa fala ou esse texto. Então, a esse processo damos o nome de retextualização. Então, quando nós reproduzimos o que alguém disse ou escreveu, nós estamos recriando, reformulando a fala que uma outra pessoa falou, disse. Então, a mesma coisa é quando nós reformulamos um texto também. Nós podemos reformular um texto. Eu escolho um texto, eu não gostei do conteúdo desse texto. Eu vou reformular. Eu não vou mudar totalmente o texto. Eu vou mudar aquilo que eu não gostei. Então, eu vou reformular. Aquilo que eu não gostei, eu vou reformular com a mesma ideia do texto. Só reformulando, tirando aquilo que eu não gostei. Então, isso também nós chamamos de retextualização, tá? Quando nós reproduzimos a fala de alguém ou um outro texto que nós vamos reformular, quer dizer, modificar. Então, para isso nós chamamos de retextualização. A segunda, leia um trecho da entrevista a seguir. Tema: vestuário, inquérito, locutor, sexo feminino, 30 anos de idade, país, cariocas, pais, cariocas, profissão, professora de didática, zona residencial, norte e suburbana. Data do registro, 26 de setembro de 1972. Duração, 40 minutos. D. Para trabalhar. Você tem problema de roupa? Precisa de determinado tipo de roupa ou não? L. Não, agora não quer dizer. Ela já está respondendo, já é a resposta. Não, agora não. A gente agora pode andar de calça comprida. Foi a maior liberação do mundo. Dá muito mais facilidade. Para mim, não há problema nenhum. O meu problema agora se reveste em onde e o que vou botar os vestidos que eu tinha feito. Jogar tudo no lixo. Você não usa esses seus vestidos? Não, não há necessidade. Agora não tenho necessidade nenhuma. Só ando mesmo de calça comprida. Eu acho muito mais prático, né? E você veste calça comprida para qualquer lugar, qualquer situação? Por enquanto só, porque eu não uso, geralmente não tenho assim muita atividade social de saídas. Quer dizer que eu tenho para fazer, eventualmente, que se usa. Num caso de casamento, um negócio qualquer assim, mais sóbrio, é que apelo para um vestido. Olha, você disse que agora está mais fácil, porque pode usar calça comprida. Porque antes a gente tinha que usar o bendito do vestido. Calça, acho que dá muito mais facilidade para trabalho e tudo. Ainda mais na minha profissão, né? De professora, que a gente trabalha em vários lugares.
entra num, sai no outro. Eu acho que a calça comprida dá muito mais facilidade. E como é que você explica que tenha custado tanto haver esse tipo de liberação? Não sei. Primeiro, acho que a parte principal, as pessoas aceitarem aquilo. Quer dizer, a parte de administração. E depois, as altas esferas também aceitarem aquilo como ponto. Acho que é uma quebra de um tabu. Uma coisa não chega a ser um tabu, mas um tipo de vestimenta que todo mundo aceitava e que, de uma hora para outra, pela evolução mesma do problema da sociedade, de subir de ônibus e descer do ônibus, entrar no carro e sair do carro, cada vez mais se tornando mais fácil, né? A adaptação das roupas. Letra A. Essa entrevista foi realizada na década de 1970, quando começaram a ser feitas calças especialmente para mulheres, que até então só usavam saias e vestidos. Qual a opinião da entrevista sobre esse fato? 2 linhas. B. Reescreva o trecho de entrevista acima, transformando em uma entrevista a ser publicada em uma revista direcionada ao público feminino. Tenha como base a entrevista Violão e Bicicleta. Veja bem, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma retextualização. Você vai reformar esse texto, né? Você vai reformular. Então, você vai reescrever o trecho da entrevista, foi isso que eu terminei de ler, transformando em uma entrevista a ser publicada em uma revista direcionada ao público feminino. Então, essas questões que teve aí, você vai começar desde o tema, vestuário, inquérito, 0105, locutor, 120, você vai só trocando, só reformulando. Daí você para trabalhar, você tem problema de roupa, precisa de determinado tipo de roupa ou não? Daí você vai fazer uma outra pergunta, se referindo ao público feminino, tá? Você vai reformular tanto as perguntas quanto as respostas. Então, aqui você vai ter... o que é que eu posso dizer? Você vai ter que ter muita atenção no que você vai fazer. Não é só, eu vou colocar isso aqui, tá bom. Não, cuidado para não fugir do tema. Veja bem o que é que se pede na letra B. Reescreva o trecho da entrevista acima, transformando-o em uma entrevista a ser publicada em uma revista direcionada ao público feminino. Tudo são perguntas direcionadas ao público feminino. Se você não quer falar sobre calça comprida, procure um outro objeto a ser relacionado ao público feminino. Por exemplo, deixa eu ver, o que é mais assim que tanto a parte masculina quanto feminina usa, por exemplo. A maioria, né? A maioria das coisas, tanto o feminino quanto o masculino usa, mas deixa eu ver um objeto que é mais para o público. Vamos ver, aqui foi calça comprida. Sabe o que você faz? Você troca a calça comprida pelo vestido, tá?
Você troca calça comprida. Para trabalhar, você tem problema de roupa? Seja a mesma pergunta. Precisa de determinado tipo de roupa ou não? Daí a resposta, daí você troca. Não, agora não. A gente agora pode... Ou então você pode, não. Eu prefiro, para eu trabalhar, prefiro um vestido, prefiro uma sainha justa. Daí você inventa a sua resposta, você vai criar a resposta, as perguntas e respostas. É tanto que na pergunta, você pode continuar a mesma pergunta, só trocando o objeto, só trocando o tipo de objeto. Já na resposta é que você vai fazer toda a troca, tá? Daí você, o tanto de tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 entre respostas, perguntas e respostas. Eu dei essa opinião de vestido, mas você pode trocar por outra coisa. Relógio, o que você quiser trocar, qualquer tipo de objeto, bicicleta, carro próprio, se você, para você é o trabalho, você precisa de carro próprio, qualquer coisa, qualquer um outro objeto, não, você fala tudo aquilo que se refira ao público feminino, tá? Então, as perguntas, você pode continuar quase com as mesmas perguntas. Agora, as respostas que vão ser trocadas totalmente aqui, né? Então, você continua tema, se o tema for vestuário, se não for, você coloca outro tema que você acha adequado. O inquérito, você vai estar trocando, locutor, profissão, você pode trocar a profissão. Tem professora de didática, você pode colocar uma outra coisa. Advogada, o que você achar que é mais adequado para você, tá? É só para você saber o que é uma retextualização. É reformular a fala de alguém ou um texto, que é o que você vai fazer, né? Reformular as perguntas e respostas desse texto, tá? Você pode enviar também, hein? É uma redação que você vai enviar direitinho. Se a internet estiver boa mesmo, eu vou fazer online essa aula aqui, que é o dia de hoje, de sexta-feira. Só é uma aula, eu vou fazer online para saber quem fez e quem não fez direitinho, tá? Se a internet continuar do jeito que está, tá bom? Na próxima sexta-feira, para eu saber essa resposta aqui, se você fez direitinho, eu vou fazer uma aula online.